pessoal, tudo bem? Eu estou preparando esse material extra aqui para vocês para falar um pouquinho sobre a pedagogia, a didática para uma pedagogia histórico-crítica e a proposta de atividade que nós combinamos aqui para o encerramento da disciplina. Bem, a proposta é que vocês planejem uma aula tomando como referência o passo a passo indicado pelo Gasparin nesse livro Didática para uma Pedagogia Histórico-Crítica. Então, a atividade de vocês deve ser pensada no sentido de ela deve partir de uma reflexão sobre a prática social inicial, que é aquele primeiro passo, e isso significa que ela deve ser iniciada contando com um levantamento, seja um levantamento especulativo que vocês vão fazer pensando nos estudantes de vocês ou no público que vai atuar nesse processo de ensino e aprendizagem, se você não forem os estudantes, forem outros professores, uma comunidade, enfim, vocês vão imaginar essa comunidade, não vai dar tempo de realizar essa experiência prática, mas vocês vão tentar imaginar o que essa comunidade já sabe, já pensa sobre o conteúdo que vocês vão trabalhar. Então, tentar elaborar uma perspectiva que parta do que o Gasparin aqui, se apoiando em Vygotsky, se apoiando nos pensadores da educação, chama de uma perspectiva de síncrese. Então, é uma percepção sensorial imediata, ou então ali nos termos da Alice Lopes, vocês vão tentar capturar aqui na prática social inicial o que é o senso comum, o conhecimento, o senso comum do conhecimento que vocês vão trabalhar, entendendo que o senso comum é muito importante aqui nesse momento. Então vocês vão levantar esse conteúdo e vão descrever ali no que seria a prática social inicial. Nesse momento, vocês podem seguir bem o passo a passo proposto pelo Gasparin aqui, e fazer uma listagem do conteúdo, dos objetivos, né? E incluir nessa prática social inicial aquilo que vocês imaginam que seja a vivência dos seus estudantes, o que o aluno já sabe, essa ideia da totalidade empírica em relação ao conteúdo. Vejam que ele faz sempre o exemplo com a água, né? Os estudantes chegam na sala de aula sabendo alguma coisa da água, sabendo alguma coisa, por exemplo, na física, da força, da ideia do conceito de trabalho. Vamos pensar nos nossos conceitos sociológicos. Os estudantes chegam com muita informação, com muito conteúdo, com muito conhecimento já prévio a respeito daqueles elementos que nós trabalhamos na sociologia. Cabe, nesse processo, identificar que conhecimento é esse e, através de uma provocação, que aí já é o segundo passo, como nós vamos reelaborar esse conhecimento a partir do processo de instrumentalização da aula. Então, vocês vão incluir a prática social inicial e, depois da prática social inicial, o segundo momento. O segundo momento é o momento de partir dessa primeira fase, que é uma percepção mais imediata, e construir isso de modo elaborado. Então, nessa segunda etapa, que conta com 3 passos, que é a problematização, a instrumentalização e a catarse, vocês vão trabalhar todo o procedimento de análise em parceria com seus alunos nesse tipo de proposta. Então, nesse momento de análise, o segundo passo é o passo que eu considero o fundamental. O fundamental. Todo plano de aula, numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, tem que pensar e fundamentar muito bem este segundo passo, porque ele é o passo da problematização. A problematização, gente, o que é a problematização? A problematização é a identificação das perguntas-chave que desencadeiam a necessidade de se instrumentalizar, de se transmitir, de se produzir um conhecimento elaborado sobre aquele tema que foi puxado, aquele tema que foi provocado. Vocês vão provocar um tema. Então, no segundo momento, que é o momento da problematização, nós temos aí, de acordo com a proposta do Gasparin,
o momento de realmente fazer a identificação e discussão sobre os principais problemas postos pela prática social e pelo conteúdo. É aqui que a gente propõe aquelas perguntas essenciais sobre o tema, as perguntas que vão nos levar à necessidade de trabalhar com o conhecimento elaborado para sofisticar a análise para sofisticar a análise não, para sofisticar aquela percepção, aquele nível de desenvolvimento atual do conhecimento que está apresentado ali na prática social inicial. Então, gente, é muito importante aqui a gente pensar bem qual que é a pergunta. E uma segunda coisa que é importante ter na problematização, nós temos uma pergunta central, certo? Pensem sempre nos planos de vocês, qual é a pergunta central da aula, desse processo todo, né, de ensino e aprendizagem. E quais são as dimensões do problema que vocês vão desenvolver. Então, vejam, um exemplo que ele dá do plano de aula sobre a água, né? Existe uma dimensão conceitual, existe uma dimensão química, tem a dimensão biológica, tem a dimensão histórica, política sobre os recursos hídricos, econômica, né? Então é social também, da questão da escassez e do acesso, cultural, dos usos religiosos. Então pensem vocês nos temas e nos conteúdos das aulas de vocês, quais são as múltiplas dimensões em que ela pode ser pensada. E para cada dimensão é possível fazer um tipo de pergunta também específica. Isso já é um esforço de fato interdisciplinar. Já é o esforço de tentar visualizar o fenômeno como um fenômeno que integra conhecimentos. Toda boa aula de sociologia leva a essa percepção da integração de conhecimentos, né? Dos conhecimentos que dialogam. Todo conhecimento, de fato, na verdade, nessa perspectiva, uma perspectiva dialética, passa por isso, né? Porque todos eles são, no fim das contas, né, num processo de compreensão completa deles, todos eles são sínteses de múltiplas dimensões discutidas, de múltiplas formas de se analisar. Então, pensem isso na problematização. Na terceira etapa, o terceiro passo é a instrumentalização, e aqui é o recheio do plano de aula, viu? Aqui, gente, vocês descrevem todas as ações. Pensem nas ações docentes e nas ações discentes para a construção do conhecimento, né? Então aqui vocês vão descrever o que o professor vai fazer, o passo a passo da aula, né? Como é que isso vai ser desenvolvido, quais serão as atividades que os discentes vão realizar. Vejam, aqui está pressuposto, né, uma metodologia ativa, sim. De qualquer modo, se espera nesse plano de aula que o propositor diga o que se espera que o discente faça. O discente tem que ter uma participação nesse processo. Então aqui vocês descrevem também que tipo de operação os discentes vão realizar durante o procedimento. Tá? Então o professor vai desenvolver, vai falar alguma coisa, vai apresentar um filme, uma música, vocês colocam aqui. E o que os discentes vão fazer, o que vocês vão ordenar no processo de encadeamento da aula, né? Como é que vai ser o enquadramento dessa aula? Os discentes vão falar menos ou vão falar mais? Vocês vão colocar perguntas no meio do processo ou vocês vão deixar isso para o final? Vocês vão fazer quebras na aula, né? Tudo isso precisa entrar no processo da instrumentalização. Aqui vocês listam também que tipo de material, que tipo de recurso, quais vão ser os recursos utilizados. Isso precisa estar explícito também para que o plano seja executado. Pensem vocês que um bom plano de aula também é aquele que não serve só para você, serve para um colega ou uma colega que também conheça a disciplina, que tenha noção do conteúdo, possa pegar o teu plano e, lendo a instrumentalização, conseguir visualizar como é que seria para realizar essa aula. Esse, na minha concepção, é o plano de aula ideal. Aquele que um colega lá do outro lado do Brasil consiga pegar o teu plano de aula, claro, sendo formado em ciências sociais ou tenha feito uma formação continuada, mas consegue reconhecer ali o passo a passo
e saiba replicá-lo. Claro, não de modo idêntico, mas saiba conduzir um plano de aula semelhante àquilo que você imaginou. E, enfim, chegamos à quarta parte, e agora chegamos à quarta parte do plano de aula, que é a catarse. A catarse, gente, é o momento da elaboração da síntese. Então, aqui a gente está no limiar daquele primeiro momento, né, que é o momento da síncrese, de uma percepção imediata. Aqui, a partir da problematização e da instrumentalização, nós estamos realizando uma análise, né? Então, nós estamos observando o fenômeno metodicamente, com os procedimentos que são próprios do fazer científico. Vejam que esse modelo ele também se reveste dessa epistemologia científica, né? De fazer a análise para depois chegar a um outro lugar. Então, a catarse é o momento da elaboração dessa análise. Então, é um momento que demanda do professor e dos estudantes provocar uma reflexão qual que é a nova postura mental após o processo, né? Isso pode ser realizado através de uma avaliação, de um exercício, de uma atividade, de uma expressão prática, seja ela como for. Ela não precisa ser uma avaliação vinculada à nota, mas ela precisa ser um momento de realização do processo, né? É como se fosse a culminância da atividade. Isso pode ocorrer durante a aula, ou isso pode ocorrer depois, isso pode ocorrer num segundo momento, né? Pensem vocês que a cronologia desse processo não deve ser pensada sempre limitada aos 50 minutos de uma sala de aula, de uma hora. Enfim, vocês podem imaginar esse plano num processo mais amplo, aqui no sentido muito de laboratório, né? E esse momento quarto aqui, pensem sempre que essa avaliação ela deve atender às dimensões trabalhadas lá nos objetivos que são expressos naquele primeiro momento da prática social inicial. Então, pensem na ponte, né? Na conexão, na coesão entre aquilo que vocês encontram ou esperam encontrar no nível de desenvolvimento atual, na prática social que os estudantes trazem das suas trajetórias, das suas experiências, dos seus conhecimentos, e a transformação dessa perspectiva, os sentidos, pelo menos, das transformações nessas perspectivas que são objetos do tema da aula de vocês, do plano de ensino que vocês estão desenvolvendo. Então, esse momento aqui, ele deve ser pensado nesse sentido, de fazer essa conexão. E, por fim, o quinto momento, que é o momento da prática social final, ou então o novo nível de desenvolvimento, pensando no desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Aqui a ideia é tentar produzir um instrumento que seja capaz de ver as manifestações dos estudantes, dos alunos, já com uma nova postura prática, uma nova atitude sobre o conteúdo e sobre a forma de agir após a realização da aula, né? Então, como vocês não estão aplicando isso durante o processo, a ideia é que nesse momento vocês também novamente projetem uma expectativa. Se lá na prática social inicial vocês estimam como aqui vocês têm uma expectativa de que tipo de nova perspectiva, de nova visão sobre a realidade vocês estimam alcançar com o plano de aula, com a atividade, né? Então, vejam bem ali o Gasparin, ele oferece nos anexos modelos, né, de como construir isso dentro de uma estrutura de plano. Vocês podem ficar bem à vontade para construírem os modelos de vocês, mas que constem nesses modelos essas 5 etapas, né? Retomando: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final dos conteúdos de vocês. No corpo do texto, para cada unidade aqui, cada capítulo fala de um desses passos, né? Então, tem a discussão, o Gasparin apresenta a discussão teórica e sempre ele dá
exemplo. No final de cada capítulo, ele entra com exemplo de como fazer isso. Está trabalhando aqui no corpo da obra com o plano de aula sobre a água, para o fundamental. Então, uma aula sobre água numa didática para a pedagogia histórico-crítica. Vocês vão preparar aulas sobre movimentos sociais, sobre questões próprias da sociologia, sobre fake news, mídia, sobre o direito, sobre socialização, sobre desigualdade de gênero, sobre relações étnico-raciais, enfim. Os nossos temas são temas muito ricos para serem trabalhados nessa perspectiva. Então, eu tenho certeza que vão aparecer trabalhos excelentes. E logo, bom trabalho a todos e fico sempre à disposição de vocês.